Me sinto pronta para falar sobre sabedoria com Manuela Xavier. bingo. Sabedoria, substantivo feminino que representa conhecimento profundo. E para falar sobre esse tema que é faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, convidei ela que é comunicadora, psicanalista e doutora em psicologia. Ela que ainda não tem filhos, mas não sei se plantou uma árvore, mas já tem um best-seller que é o maravilhoso De Olhos Abertos. Ela é idealizadora do projeto voluntário Escuta Ética e está há mais de 10 anos libertando mulheres como eu, sabe? De boas probleminhas. Isso aí. Ela é seguida por Anitta. Ela é seguida por Juliette. Ela é seguida por Jamila Ribeiro. Mas isso eu também sou, tá? Então eu sou muito chique. E a pergunta que fica é: continuará a ser bagaceira antes ou depois de casar? Ela é uma mulher que ainda consegue ser pontual e chegar antes do tempo em São Paulo. Ela é Manuela Xavier, que tá aqui no nosso Me Sinto Pronta Pode. Palmas, gente! Amei, eu quero ser essa aí da apresentação mesmo. Você é maravilhosa. E vem cá, pergunta. Você já plantou uma árvore? Já plantei uma árvore. Então só falta filhos, mas aí depois a gente conversa sobre isso, né? Meu. Não, maravilha. Eu também falta filhos e a gente tá o quê? Congelando eles agora. Então, nesse processo. Vem cá, Manu. O que é sabedoria pra você? Muito bom, fico muito feliz com essa apresentação. É importante, né, a gente se ver com os olhos de quem a gente admira e isso projeta também uma possibilidade de poder ser isso aí mesmo. Gente, eu tô tão ansiosa, porque assim, eu nem esperei ela dar bem bom dia, bem boa tarde, bem-vinda. Eu comecei a falar, eu comecei a perguntar, né? Mas é isso. E lembrando, gente, que estamos aqui em cenário novo. Temos agora um letreiro pra chamar de nosso, do Me Sinto Pronta Pode. Estamos o quê? Com um microfone de videocaster. Tudo isso pra saber quem? Manu Xavier, esse ícone, essa mulher que me inspira há muitos e muitos anos. E agora eu vou voltar para a pergunta inicial, que é o motivo no qual eu chamei ela até aqui, que é falarmos sobre sabedoria. Manu, o que é sabedoria para você? Essa pauta da sabedoria, acho que é uma pauta muito importante para mim, que sou uma mulher que veio da academia, né, assim, eu trabalho com conhecimento de uma via dupla. O conhecimento acadêmico, né, esse conhecimento que é científico, que é de livros, e o conhecimento do inconsciente, como psicanalista, que a gente entende que é um saber inconsciente. Mas quando a gente pensa isso em termos de mulheres, a gente precisa falar de intuição. E eu demorei muito, Lu, a entender, assim, eu ficava muito presa na concretude do conhecimento. Então, assim, eu era uma metralhadora de saberes, assim, de isso é certo, isso é errado, isso veio de não sei de onde, isso é não sei o que, isso é não sei o que lá. Mas a sabedoria, diferente do conhecimento, e como você bem colocou, um conhecimento profundo, ele é um conhecimento que faz sentido para nós. É um conhecimento conectado com a nossa existência, o nosso sentimento, a nossa sensibilidade. É um conhecimento prático. Então tem muitas coisas que a gente sabe, mas a gente não aplica na vida. Ou que a gente aplica no lugar errado, no momento errado. Então a sabedoria é poder se utilizar o conhecimento que a gente tem na vida de uma forma que faz sentido para nós. Então a sabedoria está muito mais ligada, para mim, né, assim, à intuição do que a alguma coisa que é um conhecimento formal. E o que eu amo em você é que, Manu, você tem uma linguagem que é muito própria, muito autoral. Você é uma mulher que é doutora, você é uma mulher que é acadêmica, mas ao mesmo tempo você traduz algumas realidades, até coisas que não têm nome. Você nomina, assim, batiza, e é maravilhoso te acompanhar, é maravilhoso aprender com você. Só que eu acredito que talvez você tenha, ao longo desse processo, tido questões de autoestima, porque, né, nós mulheres, quando a gente fala de intelectualidade, de inteligência, a gente se cobra ou às vezes a gente se subestima. Como é que foi esse processo de você desenvolver a sua autoestima intelectual? Esse nome que você dá já é muito importante, autoestima intelectual, porque isso é uma coisa que eu gosto muito de falar para as mulheres, porque às vezes a gente acha que a autoestima está ligado à imagem, ao nosso corpo, e isso impede que a gente desenvolva essas habilidades, assim, o que eu gosto de ler, qual é a minha habilidade, qual é a minha capacidade, onde que eu me desenvolvo bem, onde que eu performo de uma forma que não é pro aceite do outro, pro olhar do outro. E no meu caso, as pessoas perguntam assim, nossa, mas você, por que isso? Eu concluí meu doutorado com 30 anos.
Eu, com 24 anos, eu era professora universitária da UF. Então, assim, eu fui seguindo uma carreira. Eles falaram, nossa, mas como que você foi? Você sempre acreditou? Eu falei, não, eu ia na cara da coragem. Eu não tinha assim, nossa, eu vou mandar bem, eu vou passar, eu vou... Eu ia, porque eu achava que me movimentar era importante. Então, essa coisa da autoestima intelectual, assim, em muitos momentos eu convivo com uma impostora que mora comigo e que fala assim, mas não vai dar pra você não, amiga. Olha, mas você vai ter coragem de fazer isso. Tem essa voz. E eu acho que essa voz, ela é histórica, ela é de outros lugares, ela não é a minha voz, ela é a voz de outras pessoas em mim. Então, é um desenvolvimento, não tem como a gente falar sobre autoestima intelectual sem falar de coragem. Assim, tem coisas que a gente vai fazer na vida que não vai ter nada que te respalde, é a sua coragem. E que assim, vai. É importante ir. Então, assim, esse movimento é o que vai formando a minha autoestima. Porque não é anterior, não é numa anterioridade, não é assim, eu acredito em mim e vou. Não é. Eu vou, dá certo, e aí eu acredito em mim. Eu falo assim, não sou fraca, não. Deu certo. Então, é preciso esse movimento. Eu tenho um roteiro aqui, gente, super elaborado, de perguntas técnicas, acadêmicas, mas aqui é uma conversa de comadre, praticamente. E tem uma pergunta um pouco fora do script, mas assim, Thais Araújo, Fernanda Lima e Paola de Oliveira. Pra mim, eu acho que elas são as únicas mulheres no mundo que estão felizes em seus relacionamentos heteroafetivos. Porque todas nós, da nossa geração, estamos assim, tão cagadas quando falamos de nos relacionar. Estamos todas traumatizadas, estamos todas muito frustradas. O que você atribui, Manu? A imposição de que a gente precisa ter um relacionamento. Porque assim, não tem como a gente falar de relacionamentos problemáticos se a gente não falar sobre, desde pequenas, né, assim, com toda a lógica das princesas, dos filmes de romance. É isso, tudo é muito açucarado, é muito assim, o protagonismo feminino, ele é, na verdade, um lugar de coadjuvante. Né, assim, o protagonismo feminino, ele é sempre atrelado a uma narrativa amorosa. Né, assim, a sua vida começa quando você casa, quando você é escolhida por alguém. E aí a gente vai se sentindo, né? Você vê, a gente estava falando aqui sobre sabedoria, sobre autoestima intelectual. E aí, de repente, o romance, ele entra interrompendo a nossa trajetória. Porque é isso, a gente entende que ser inteligente não basta. Porque assim, o que é alguém inteligente? Ter amigos e viajar e ser independente, isso não basta, porque a nossa mulher poderosa assusta. Aí a gente vai entendendo que assim, eu preciso baixar a bola pra eu ser escolhida, porque ao final de contas é isso que importa. E aí a gente vai ficando em relacionamentos relevando coisas, porque a gente também é ensinada isso, né? Ele muda, mas a mulher sábia, essa é a noção de sabedoria, né, que a gente foi ensinada. A mulher sábia edifica o lar, fica mais um pouco que ele vai mudar, se ele te amar mesmo, ele muda. E aí a gente vai ficando em relacionamentos fracassados, se colocando na posição de consertá-los e a nossa vida vai ficando paralisada, né? Então, assim, eu acho que tem muita gente, muitas mulheres, é uma experiência feminina essa de estar em relacionamentos não só fracassados, mas abusivos, violentos, dolorosos, porque se entende que a gente, não importa como seja, precisa estar num relacionamento. E como é que foi esse estalo de você, muito corajosamente, pegar as redes sociais e se expor, né? Porque você traz ali os boys, todas as histórias e você... Aqui, gente, não reparem que vai ter muito assim, casos da minha prima, casos de uma amiga bem distante, sabe? Eu vou trazer tudo pra cá, porque eu vou aproveitar, assim, essa mulher. Mas, enfim, você começa na rede social, de alguma forma, dando nomes a coisas que talvez todas nós, a gente sentia tudo isso, mas não sabia nem como nominar. Como é que foi esse movimento aí de se colocar na internet, se jogar no mundo? É porque pra mim, eu, enquanto uma consumidora de internet, que tava ali desde a época de flog, desde... Você tinha flog? Eu tinha flog, escrevia vários textos. Devia ser o flog... você era do texto, Eu era do né? texto, não era da foto. Não era da Cybershot, não, né? Eu até tirava aquela assim, bem... Sépia. Assim, em cima. Eu gostava de sépia porque era coisa moderna. Pra Niterói. Você é de onde mesmo, Manu? Eu sou de Campos, que é do interior, mas eu morei em Niterói. Ah, é verdade. Eu estudei na UF, né? Eu morei É verdade. Não, porque em Niterói a moda era foto em sépia, né? Então, você era do textão. Eu era do textão, eu botava umas fotos assim qualquer. Tá. Mas era uma plataforma de texto. Eu sempre ocupei muito os espaços com texto. No Facebook também, eu era super o textão do Facebook. E depois eu fui pro Instagram. E pra mim, o Instagram era uma plataforma que eu sentia assim, gente, isso aqui tá só causando sofrimento nas pessoas. Porque era isso, todo mundo tinha, no começo era o prato, né? Todo mundo vai a restaurantes belíssimos. Gente, quem é que tá comendo ovo em casa quando deu tempo? Como é que é? Qual a dor da pessoa que não tá comendo um prato dele? Então, pra mim, tinha uma coisa assim, eu sentia necessidade
de falar com as pessoas sobre coisas que não estavam sendo ditas ali naquele lugar. E aí, como eu tenho essa coisa já, né, da universidade, de poder pensar, democratizar o conhecimento, porque isso, de nada basta os 300 livros que eu li, se ele não toca as pessoas. Então, esse exercício que você falou, assim, de traduzir as coisas. E aí, eu entendi isso, fui pra internet com isso. E cheguei na pauta relacionamento, porque, assim, não tem como você falar sobre empobrecimento feminino, sobre violência, não tem como você falar sobre sociedade, cultura e subjetividade, se você não falar sobre relacionamento para as mulheres. Sim. Visto que o relacionamento é o ponto central da nossa existência, né? É isso, a gente tem um corpo para um homem escolher a gente. A gente precisa casar até tal hora, porque a gente precisa engravidar, então a gente precisa ser escolhida por um homem. Verdade. Tudo é pensando no relacionamento. Então eu cheguei na internet e falei assim, cara, a gente precisa falar com essas pessoas sobre isso. Porque era uma conversa que eu já tinha, assim, com meus amigos, com os meus alunos também, né? Então eu cheguei na internet porque eu entendi que, assim, essas plataformas elas reforçam esses lugares. Porque isso, todo mundo é um casal feliz. Todo mundo é o casamento, sabe assim, essa cena do ele me pediu em casamento, e aí depois ninguém conta, e o casamento deu errado. E aí, como é que foi? Não se fala sobre isso. Então, assim, eu entendi que era preciso pensar uma internet que fosse um espaço de acolhimento e não mais uma vitrine para promover sofrimento. Não, total. E uma coisa que eu lembro muito de você fez um conteúdo, já tem bastante tempo já, quando você fala que as mulheres estão ficando mais pobres, assim, elas empobreciam dinheiro mesmo, né? É dinheiro. Às vezes ficamos mais pobres, a gente deixa de usar da nossa beleza, da beleza do padrão estético aceitável pela sociedade. Não, a gente se abdica enquanto mulher por causa de uma relação. E por que é tão sábio, Manu, nós mulheres pensarmos em estrutura financeira, não deixarmos de priorizar a nossa estrutura e a nossa estabilidade para termos a escolha de ter uma relação? Nossa, Lu, essa palavra escolha para as mulheres, essa palavra escolha dentro do capitalismo, enfim, já é uma questão. Mas para as mulheres, a gente não sabe o que é. Nós somos a classe do tanto faz, que você vê no restaurante, assim, tá a mulher e o cara, o que você quer comer? Tanto faz, escolhe você. Porque escolha tem a ver com desejo. E o desejo é proibido para as mulheres. Desde essa representação de Eva, que morde a maçã. O desejo é proibido para as mulheres. Então, poder pensar numa relação, porque é bom. Gente, eu falo isso no livro, assim, é tão bom a gente amar e ser amada, mas nós não estamos amando nem sendo amadas. Então, o que estamos fazendo nas relações? E muitas vezes não se amando, né? Que é o seu ponto, se abdicando, se renunciando. Isso é muito problemático. Cara, e realmente, quando eu penso nisso, e cada vez mais, Manu, eu tenho tido muito relações e conversas comigo mesma, desde do campo espiritual, sobre dinheiro, sobre estrutura, sabe? E a partir do momento, né, que eu terminei uma relação há mais de um ano, e eu comecei a olhar pra mim, eu comecei a olhar pra minha carreira, eu comecei a olhar do meu lugar de me investir, como as coisas tomaram outros rumos, como eu tive mais coragem, né? E socialmente foi construído, principalmente em mulheres negras, esse lugar da relação de sermos reféns delas, dessas relações. Por quê? Porque a mulher negra, esse tanto faz, ele é potencializado num outro lugar que, assim, até musicalmente, quando a gente olha alguns sambas antigos, algumas músicas, né, antigas do Brasil, tem esse lugar da nega como essa mulher do tipo assim, que ela tá se submetendo a qualquer coisa. Ela, quando eu chegar da boemia, sabe, de porre, ela vai estar lá para me receber a hora que for, bêbado, breaco. Então, quando comecei a olhar com esse lugar carinhoso da minha liberdade, da minha emancipação, foi tão importante. E o seu livro, quando eu recebi, aliás, gente, de olhos abertos, ele é tipo assim, ele não é best-seller à toa não, tá? Ele é realmente uma bíblia de muito aprendizado e muito conhecimento. É sobre como a gente volta pra gente, como a gente tem olhos mais carinhosos para nós mesmas, né? E o quanto isso é importante quando a gente pode escolher se relacionar. Gente, aquela que, tipo assim, tá num divã praticamente. Aqui, a convidada tá assim, só assim, ela começa a falar. Mas isso é uma mensagem. Ela começa a aprender, né? Importante para as mulheres, assim, não existe um caminho, isso tem a ver com sabedoria. As pessoas olham pra gente e se inspiram, e é importante que a gente possa dizer, olha, a minha vida andou de uma outra forma depois que me comprometi comigo. Porque parece assim, o que olha você e fala assim, você já veio pronta. Você não veio pronta. Quem sabe quais foram os seus corres, né? E falar em vir pronta, eu acho muito importante também quando falamos em nós mulheres, com a nossa cobrança, né, nosso lugar autopunitivo, sobre erros. Por que nós ainda assim exercemos esse lugar tão
violento pra gente quando a gente erra, a gente não se permite errar. Como que é pra você lidar com o erro hoje em dia, Manuela Xavier? Pra mim, o erro é uma... Eu sempre fazendo gestão, né, de crises e... Então, pra mim, nunca foi um problema errar. Tá. Dizer assim, putz, errei, mandei mal. É mesmo. Viajei. Pra mim, tem isso. E assim, mas pra mim, o erro mais radical e que eu fui entendendo tem muito a ver com sabedoria e com todo esse papo que a gente tá tendo de se acolher, é assim, é o quanto que a gente se negligencia. Tá. E aí, eu fui entendendo isso, né, assim, eu sou essa aí dos olhos, eu tenho olhos tatuados, né, assim, e aí eu entendi, assim, eu preciso saber as coisas, eu preciso saber quais são as ciladas, quais são os equívocos, eu preciso saber. Mas eu comecei a entender que, assim, se eu tô com os olhos abertos pro mundo, entender, eu tô sempre em posição de estar atenta, de estar alerta, e isso me coloca muito vulnerável, né, assim, porque você fica o tempo inteiro guerreando. E aí, quando eu olhei assim, eu preciso olhar pra dentro. O que eu tô sentindo? E aí, quando eu comecei a virar esses olhos pra dentro, isso me tirou da posição de erro, de errar comigo mesma. Porque assim, tá vendo? Eu sabia, eu senti, sabe essa coisa com que a gente... Eu senti que isso aqui não ia dar certo. Eu sinto que eu não devo fazer esse negócio. Eu sinto que eu não devo ir pra esse lugar. E aí, a gente não se equivoca. Eu acho que isso tem a ver com escolha, tem a ver com desejo, que é assim, eu sustento isso. Porque em nome disso eu tomei decisões difíceis, assim, tipo assim, vai embora da minha casa. Não quero mais que você fique. Olha, não vou hoje. Não, por quê? Porque eu não quero. Não fala assim comigo. Essas posições, isso bate. Eu li um livro do Márcio Diagun que ele fala de... Esse livro muito bom, chama Ori, a cabeça como divindade. E aí, quando ele fala de livre-arbítrio, ele fala que em Yorubá, livre-arbítrio significa desejo agradável. Então, assim, livre-arbítrio não é livre. Você pode escolher qualquer coisa, não tanto faz. Entendi. É qual o desejo que te deixa em paz. Isso virou a minha cabeça de uma tal forma, assim, de entender assim, é isso, eu preciso tomar decisões, estar numa relação, sair com um boy, fechar um negócio ou não, ir embora mais cedo do rolê. Eu tô comprometida comigo. Assim, se você vai achar ruim ou bom, é um problema seu. Então, acho que isso faz com que a coisa do erro seja vista de uma outra forma. É claro que a gente vai escorregar, vacilar, se equivocar. Não se trair, eu acho que é o ponto principal. Assim. Eu acho que esse é o maior erro, assim, se trair. Com certeza. E essa é a pergunta que eu ia fazer. Manuela Xavier, pegando esse gancho aqui de erro, vem cá, você já pisou na bola, já deu aquela escorregada, que hoje em dia você se arrepende? Conta pra gente, porque, né, meros mortais aqui. Minha amiga, minha prima, sabe? Quer saber? Tá doida pra saber. O erro, casei. Mas casou... Calma aí. Pera, vamos lá. Casou em qual contexto? Casou antes de morar junto? Casou... Não, já era tudo ruim mesmo. O erro foi o relacionamento. Porque assim, eu falo muito isso, assim, eu não me arrependo de nada, tá? Porque eu acho que os nossos passos, eles constituem a nossa trajetória, né? Assim. Mas isso é uma coisa também que eu tenho nessa virada aí de eu estar mais no meu desejo agradável. Eu tenho olhado pra isso com mais sobriedade, entender assim, não, gente, eu não quero ser grata aos meus erros, não. Eu queria não ter vivido uma relação abusiva. Eu queria não ter vivido relações problemáticas de trabalho. Eu queria não ter vivido. Eu queria ter podido tomar uma água de coco, vendo a brisa do mar, sabe assim? Então, acho que isso é uma coisa que não tava pra mim. Eu sou capricorniana, né? Então, assim, eu sou muito da lógica do subir a montanha. Não importa qual seja a montanha, do trabalho, da relação, do não, vamos fazer dar certo. O trabalho, vamos fazer acontecer, vamos embora. E aí, nisso, eu acho que os meus erros, e isso é uma coisa super analítica, profunda aqui agora, que assim, isso causa danos nas pessoas, porque assim, esse meu modo de ser acaba sendo uma coisa que me coloca em riscos, porque eu vou topando qualquer parada, eu vou passando por cima dos sinais vermelhos e coloco as minhas relações também em risco, né? Porque aí eu vou negligenciando. Assim, eu não respondo meus amigos, eu não compareço, eu não fico presente. Eu fico assim, esse é o tema da vez, eu preciso resolver isso. Eu penso, pra quê? Tô botando minha energia toda num negócio que eu já sabia que não ia dar certo. E eu tenho uma taróloga, né, que tudo eu consulto ela. Ah, é? Maravilhosa, maravilhosa, Fernanda. Online? Online. Ah, boa. Ela manda o áudio, você manda as perguntas, ela manda o áudio pra você das perguntas. Cara, ela não erra, ela é maravilhosa. E aí eu pergunto as coisas a ela e ela fala, é isso, tal. Aí eu, tá bom, mas vou fazer o que eu quero. Ai, tudo. E dá errado, assim, porque era meio coisa óbvia, sabe? Assim, ela já tinha dito, eu já tinha sentido, e eu escorrego na coisa. Então, assim, eu gostaria, né, de repente, eu gostaria de ter seguido o que a taróloga falou, e não o meu masoquismo, sabe? Entendi.
E você, que é uma mulher que é da academia, provavelmente tem colegas ainda, muitos colegas, né, dentro do lugar da psicanálise, da psicologia, e você está migrando como uma exímia comunicadora. Temos projetos que eu quero que daqui a pouco você conte aqui, spoilers do que você puder. Mas vem cá, você trouxe esse lugar analiticamente, você estava ali falando, mas e a galera do seu segmento, da sua categoria? Teve shade? Você sofreu algum tipo de represália por conta dessa transição? Como é que foi isso pra você, Manu? Isso é uma outra coisa que você falando agora, eu respondo também a pergunta anterior, que é assim, acho que eu errei de não ter dado esse passo antes, né? Assim, eu poderia estar num outro lugar hoje, porque foi difícil, Lu, assim. A academia é um lugar muito enrijecido, a psicanálise também. Agora a gente tem visto aí pessoas fazendo um trabalho mais de fazer da psicanálise uma coisa contemporânea, que assim, que é cotidiana, da vida real. Mas quando eu comecei a trazer, né, assim, pra internet, até pra universidade, eu dava aula na faculdade, assim, Freud à luz de Daisy Tigrona, Lacan à luz de Linda Quebrada. Então, assim, porque são essas as pessoas que estão, de fato, experimentando o inconsciente, sabe? Assim, não tem como a gente achar que é de um homem branco. Então, isso eu já era lida meio como assim, nossa, mas o que Daisy Tigrona tem a ver com psicanálise? Nossa, isso é sua aula? Tinha isso. Quando eu fui pra internet, comecei a trazer coisas gênero, pensar relacionamento, e aí poder pensar coisas que tinham a ver com o Big Brother, com a novela que tá passando. São produções culturais para um tempo. Então, as pessoas falavam assim, nossa, mas isso que psicanálise é essa que tá fazendo análises de coisas que não tem nada a ver, isso não é acadêmico, isso não é não sei o quê. Como assim? Tinha muito essa crítica. Agora que eu tô mais nessa coisa também, né, podendo ocupar mais essa área de moda e beleza, de poder pensar como que moda e beleza também dizem da nossa subjetividade, né, assim, porque não é pra todas as mulheres, assim, o quanto que isso mexe com a autoestima de você ver uma revista e não se sentir representada, e você não pensar a beleza como experimentação, mas como imposição. Então, enfim, eu comecei a falar sobre isso. Também era isso. Nossa, virou maquiadora, virou blogueira, a coisa do blog virou blogueira. E aí eu ficava, assim, eu até gravei um vídeo sobre isso hoje, falando do bloco terapêutico. Porque eu gastava uma energia falando assim, não, mas você não entendeu. Eu tô fazendo isso porque eu acho que é importante a gente pensar Aí eu gastava uma energia explicando pra pessoa, ou tentando promover um diálogo. E com isso, a impostora dentro de mim só se alimentando, né? E assim, realmente, nossa, nada a ver. Será que eu tô errado? Nossa, será que eu tô falando uma besteira? Ainda é difícil, sabe? Assim, esse lugar de comunicadora que aglutina tudo que eu sou. É isso, eu sou mulher, eu sou psicanalista, eu sou comunicadora, eu sou escritora, eu sou bonita, eu sou gata, eu sou maravilhosa, é isso aí, contatinhos. E eu falo muito sobre isso porque eu imagino que você, enquanto uma doutora, isso deve ter sido muito corajoso e muito disruptivo, né? E as pessoas também devem, de alguma forma, até projetarem algumas coisas de inveja, né? De alguns sentimentos que não são tão legais. E eu penso nisso que, sim, em moda, eu tive essa sensação há 10 anos atrás, porque quando eu entrei nesse universo, Manu, tinha muito da blogosfera, era aquela coisa bem polarizada, blogosfera e imprensa. E o meu sonho era ser uma jornalista de moda, uma grande editora de moda, a Luana Wintour. Então, assim, quando surgiu a blogosfera e eu entendi até que a minha imagem poderia ser algo importante, muito diferente das pessoas que ali estavam, né? Eu falei, cara, eu adoraria trabalhar minha imagem, meu intelecto, mas se eu for para esse lugar, eu não vou ser validada dentro da imprensa, porque a imprensa tinha, naquele momento, uma resistência. Eu fico pensando, gente, se eu que sou de moda, que é um espaço que é disruptivo, que é um espaço que é super aberto, tinha essa restrição, imagina você. E talvez o homem, alguns deles que eu conheço que são médicos ou que fazem coisas dentro dos seus universos, sei lá, arquitetos, que vivem isso, nunca se questionam sobre se a inteligência ou sobre o profissionalismo deles vai, enfim, se isso prejudica, se isso afeta ou não. E o que você diria, na verdade, Manu, para mulheres que de fato querem também migrar de universos que sejam acadêmicos e transmitir suas mensagens pela internet, nas redes sociais? O que você recomenda, assim, qual seria o ponto inicial pra gente se libertar desse medo e dessa cobrança? Eu acho que o primeiro passo é procurar pessoas, né? Na minha trajetória, você e a Gabi Prioli foram uma referência desse lugar de
comunicadoras. Vocês não são blogueiras, vocês são comunicadoras. É isso, vocês não são apenas a pessoa bonita, nem apenas a pessoa intelectual. E eu acho que isso diz muito, assim, você que tá assistindo, se você não quer ser blogueira, comunicadora, nada disso, mas se você quer ser plural, é preciso olhar para as mulheres e enxergar as suas pluralidades, porque ser mulher, na sociedade que a gente vive, é renúncia. A gente precisa abrir mão, é isso. A mãe não tem sexualidade. A mulher que é casada, ela não pode ter amigos. A gente está sempre renunciando. Para ser uma coisa, precisa ser outra. É isso. Para eu ser acadêmica, eu não posso estar com um salto desse tamanho. Para ser uma coisa, não dá para ser outra. E quando a gente começa a olhar para mulheres, que são muitas coisas, a gente vai vendo a possibilidade de ser isso. É muito fértil, isso é muito poderoso. E estar na internet, eu acho que é um lugar muito revolucionário. A internet é a via de massificação de ideias, de desejos, né? Tem muito a ver com essa ideia de consumo. Sim. E assim, e quando a gente vê quem são as pessoas que podem consumir, essas pessoas que consomem, elas são consumidoras ou elas são produtos também? E ter pessoas como você, como a Gabi, né, que é também de uma inspiração coisa comunicadora, são pessoas que trazem uma autonomia, são pessoas autônomas. Eu sou eu, circulo por aqui e sou muitas coisas, né? Então é isso, você é jornalista, é escritora, é comunicadora, é da moda, você também é da cultura, você faz, né, análise de música e política, enfim, tá, você é um sujeito crítico. Então a gente precisa sair da posição de objeto e assumir o lugar de sujeito. Então acho que isso que eu diria para essas mulheres que estão querendo assumir, fazer uma ruptura, não é ruptura, é aglutinar as suas fragmentações, né? Assim, somos múltiplas e isso é muito poderoso. Eu tô assim, hipnotizada que ela fala, além da fala, a unha, que ela fica assim, ai, faz isso aqui assim, tá? E o ouvido dele, coitado. E eu lembro muito de um dia, eu acho que foi durante a pandemia, não sei, que você falou sobre esse lugar. Cara, eu tenho essa unha assim, eu adoro make, eu adoro montação, né? E o que é esse lugar que você trouxe, que você fala muito bem, que foi onde eu falei, meu Deus, é isso. A gente performa o feminino, mas para agradar o outro. E a gente? O que é esse feminino que nos agrada, que nos faz feliz? O que é o seu feminino que te faz feliz, Manu Xavier? É a experimentação, a invenção, né? Esse é inclusive um conceito de psicanálise, né? Assim, o feminino como uma invenção. O feminino para psicanálise não é o ser mulher, não tem a ver com gênero. Tem a ver com isso que não... Isso que não tem regra, não tem norma. É uma invenção própria, singular, autoral. E para mim, esses instrumentos de beleza, né? Assim, é isso, eu amo maquiagem, eu amo... É um momento para mim terapêutico, o momento que eu tô me maquiando é terapêutico, porque eu não enxergo assim, eu preciso afinar isso, eu preciso tapar isso. Não, é onde eu enxergo o meu rosto. Eu sou isso. E surgiu uma espinha aqui. Será que eu tô pra menstruar? Ou, nossa, acho que isso é porque eu comi aquilo ali ontem. É um espaço em que meu corpo fala. Então, pra mim, essa coisa desse feminino que é meu, é próprio, não está a serviço de... Né, é o que eu falo, gente, se eu fosse pensar no que o homem gosta, eu tinha que ter outro corpo, eu tinha que ter outro tudo. Embora eu seja uma mulher branca, uma mulher cis, mas assim, se eu for pensar no que o homem, eu não ia ter essa unha aqui é muito a minha marca, eu falo, gente, as pessoas não acham isso, não é uma coisa assim, isso é lindo. Não, é diferente, porque é isso, é grande, é pontuda, e é meu. É como eu gosto. Então, se apropriar das nossas marcas, eu acho que isso é a grande solução para autoestima, assim. Essas são as minhas marcas. Não é bonita, feia, é meu, sou eu. Coisa mais linda. E pegando esse gancho, né, porque a gente fica muito feliz quando a gente conhece e encontra suas marcas e imprime elas no mundo. Eu, pelo menos, sou muito feliz de me entender nesse processo todo e saber o que é meu, o que é meramente meu. Gente, eu tô assim, dá pra estar empolgada. Lá. Manu, o que faz você... O que tem feito você sorrir ultimamente? Desde o lugar... Pode ser um Pix, pode ser uma coisa... Pode ser um Pix. Coisas simples, coisas menos simples. O que te faz sorrir? A capricorniana é dinheiro, né? Mas nesse movimento, muito bonito isso de você ter começado esse papo com a coisa da sabedoria. O que tem me feito sorrir é me sentir conectada com as minhas decisões. Olha. Assim, é isso. Tomei a decisão certa. Assim, e às vezes a decisão certa ela não é bonita.
ela não é agradável, ela não é nem certa. Às vezes ela não é nem certa. Eu poderia ter, pô, fui injusto com alguém, pô, eu não posso ser injusto comigo, porque depois essa conta vem. Então, assim, o que tem me feito, e eu tenho visto isso, né, você falou, depois que eu separei, enfim, que não é apenas separar, né, assim, a gente entra num processo de autoconhecimento também, né? E aí você começa a ver, assim, quando a gente ouve essa voz que sai da gente, parece que tudo se abre, assim, parece que acende uma luz. E eu tenho sentido muito isso, assim, e eu tenho tentado comunicar isso para as pessoas, assim, gente, se todo mundo seguir por esse caminho, cara, vai dar muito bom. Ouve aí, a gente sabe o caminho por onde a gente tem que ir. Então, isso tem, né, assim, a gente tem, eu falo, né, com o Dinho, a gente trabalha junto agora, a gente tá morando junto. Gente, marido. Você também tem um marido, né? Então, Zé é meu marido. As também. pessoas acham que ele é marido. Marido com Y. O Zé. Beijo, Zé. Não, eu e o Dinho, todo mundo. O casal, o quarto do casal. Gente, não é casal. E aí a gente fala isso, eu falo assim, tá vendo? Eu falei, tá vendo? Bem como eu disse. E isso me dá uma satisfação de, assim, de saber que eu tenho o poder de cuidar de mim. Pronto, me safei de uma furada. Tomei uma decisão que eu fui no meu feeling e deu certo. Então, assim, isso tem me feito muito bem. Isso tem a ver com coisas de trabalho, mas também com assim, hoje eu preciso tomar um vinho. Hoje eu preciso não vou atender ninguém, eu vou descansar. Poder ouvir isso, assim, isso recomendo, gente, é gostoso demais. Boa. E falando em decisões, ela é a minha mais nova vizinha. Eu tô chamando ela, assim, tô quase convocando ela pra, de fato, sermos vizinha do cafezinho, do copinho de açúcar, sabe? Do pozinho de café. Conta como é que foi, como surgiu essa decisão de vir morar em São Paulo. Cara, São Paulo chama, né? São Paulo tem um babado. Eu comecei a vir muito pra cá, né, assim, essa coisa da comunicação, né, e de tá podendo falar com mais pessoas, trabalhar com marcas, e aí São Paulo foi chamando, assim, primeiro isso, a gente teve um primeiro date, a gente deu match, aí a gente foi um primeiro date, fomos pra cama, foi ótimo, e aí começou São Paulo como esse lugar, assim, de possibilidade, né, assim, um lugar de, assim, é possível, aqui é possível viver. Porque eu tive muito medo. Acho que a gente até conversou sobre isso uma vez que a gente se encontrou, assim, de pirar em São Paulo. Por conta de eu ser muito essa coisa do trabalho e tal. E aí eu fui encontrando possibilidades daqui ser um lugar também de, não só como possibilidade, mas um lugar de estar, de pertencer. E aí, até que foi uma coisa assim, sem garantia, foi na doideira mesmo. Falei assim, mês que vem eu vou pra São Paulo. Pior que é assim, né? São Paulo tem essa coisa de te seduzir, te levar pra cama, te levar pra jantar, que é um pouco diferente do Rio, que é aquele boy abusivo, aquele caos, aquela coisa que a gente acha que tá envolvida, enfim, aquela grande confusão. Sei bem como é. Mas falando dessa sedução e os contatinhos, dona Manu, o que você tá achando dos contatinhos aqui em SP, hein? Me fala. Não tem, você acredita? Eu tô numa fase muito assim, que é isso, no compromisso comigo. E é isso, as seguidoras, tem muito, meu público é muito daqui de São Paulo, e as seguidoras deram uma colocada de terror, assim, falaram assim, olha, boy de São Paulo não presta. Boy, você confere essa informação, Lu? Eu prefiro o Rio pra esse tipo de ativação, sabe? Acho São Paulo mais parado, engraçado. Acho mais difícil, sabia, São Paulo? Aliás, gente, comentem aqui nesses comentários o que vocês acham. São Paulo ou Rio? O que é melhor aí para nosso flerte? Porque São Paulo, Manu, vou te falar, eu acho que é tudo muito segmentado. Se você quiser, você vai encontrar o boy com filtro XYZ, você tem que circular no lugar tal. Se você quiser encontrar um perfil, sei lá, A, B e C, você tem que ir para um outro tipo de rolê. E o Rio, eu acho que tem uma coisa mais salada. Tudo se mistura. Você tem uma arte do encontro que é uma cidade que favorece mais. Mais democrático. E um lugar também mais casual, sabe? O acaso tá aí, você circula mais. São Paulo, eu acho que tem uma coisa mais, sabe, mais fechadinha. Então, assim, eu confesso que eu morro de dificuldade de date em São Paulo. Por isso ela tem, assim, um bom aplicativo, nada que ele não resolva, tá tudo bem. Vida que segue, vambora, vamos lá. E quero saber de você. Se Manuela Xavier fosse uma personagem histórica, quem você seria? Eu tenho uma dificuldade, né, de me ver assim como... Porque como a gente pensa muito nessa coisa do autoral, do singular, eu penso assim, como que eu caibo em alguém que já existiu, que me inspira e tal? E eu fiquei pensando, e eu tenho uma tatuagem aqui, que é o desenho de Inanna, que é uma deusa, e
teve muito essa coisa pra mim. Então, eu acho que assim, eu não seria ela tá em mim. Que é uma deusa que ela une luz e sombra, assim. É uma deusa que ela fez um exercício de ir ao submundo do inferno, pra poder fazer rupturas, fazer lutos e encontrar a sua posição de rainha. Então, assim, como poder pensar essa coisa da lama, como que isso pra nós mulheres tem tudo a ver com o que a gente falou da gente não juntar quem somos, assim, tem que ser uma coisa ou outra. E Inanna é luz e sombra. Inanna é a rainha, mas é também a irmã invejosa. A gente precisa acolher quem a gente é. Isso, a gente não é só coisas bonitas. Exato. Isso é tão libertador, saber assim, é isso. Eu dou meu close errado, eu sou uma pessoa problemática, e tá tudo bem. É sobre isso. Porque isso imuniza a gente de ficar nessa coisa de se disfarçando pro outro não descobrir, não flagrar a gente, sendo aquilo que a gente não é de bonito. Então, assim, eu acho que eu seria Inanna. Que coisa linda, eu vou saberei mais, porque agora nós iremos para o momento que dessa vez vai ser um pouquinho diferente, porque o quê? Temos 2 escritoras, amor. Então, o momento caixa preta, ele vai virar um momento caixa preta de olhos abertos. Então, o momento conta aqui um pouquinho do De Olhos Abertos. O que as pessoas podem esperar desse livro maravilhoso, esse best-seller, essa obra linda, maravilhosa, incrível e muito preciosa. Conte aí, Manu. Muito bom. Esse livro, gente, é, assim, a realização da minha vida. A Lu começou falando do plantar uma árvore e tal. Eu falo, filho, eu não vou ter, mas já plantei a árvore. Já escrevi um livro, assim, já cumpri minha função no mundo. Esse livro, ele é, além de contar a minha história e de trazer toda uma perspectiva de relacionamento, protagonismo feminino e destrinchar as dinâmicas da violência, ele chama de Olhos Abertos, uma história não contada sobre relacionamento abusivo. Então, ele é um livro que diz mais sobre os silêncios do que sobre as coisas que estão postas. Então, tem a minha história, que é isso, aquilo que eu não contei, né, assim, que eu já falei muito da minha história, né, eu vivi um relacionamento abusivo, eu já falei da minha história, e traz o não contado, assim, a gente ouve as histórias das mulheres e o que não tá sendo dito, né, quando a gente ouve uma mulher que é vítima de feminicídio, uma mulher que é agredida pelo companheiro, e tudo que veio antes. E tudo que veio antes da gente estar numa relação, né, assim, toda a coisa das mulheres serem objetificadas, da gente ser desqualificada, deslegitimada, quando os sonhos roubaram de nós. E como refazer esse caminho de volta, que é um caminho para dentro. Então, esse livro, ele é uma aposta na possibilidade das mulheres serem autoras de sua história, né? Porque eu falo de protagonismo feminino. A gente até falou disso num evento que a gente teve juntas, né? De que não se trata de protagonismo, mas de autoria. Sim. Então, assim, aqui eu fui autora e eu convido as mulheres, né? A partir desse livro, a assumirem a autoria também de suas histórias, né? Assim, de poder... É isso é o que eu escrevo pra mim, isso eu não quero. Esse personagem aqui, esse boy, esse chefe, essa pessoa eu não quero na minha história, tirei do meu roteiro. Então, assim, é sobre isso meu livro. É sobre isso. Deem de presente pra uma amiga, deem de presente. Esse livro também teve muito essa função, assim, sabe? Uma amiga que é muita pergunta que eu recebo. Minha amiga tá numa relação abusiva, o que eu faço? Dá um livro pra ela. Olha que livro bacana, lê. Porque às vezes você dizer pra pessoa, você tá numa relação abusiva, amiga, saia. Não adianta, assim, porque... até a pessoa entender de fato que ela não merece viver aquele abuso, é um passo. Então, assim, esse livro vem pra abrir caminhos, né? Abre olhos e caminhos. Como agora a gente tem um microfone de videocaster, eu não tô conseguindo pegar o meu livro Caixa Preta. Vou pedir para a produção vir aqui me ajudar a pegar esse livro, sim, porque vamos falar sobre ele. E é também um filho, é um nascimento de uma coisa muito importante pra mim, que é o Caixa Preta, esse lugar de negritude, pertencimento. Gente, também disponível nas livrarias e espaços virtuais. Tem a versão digital, você também tem, né? Você já sei de tudo isso. E é muito legal ver que tem um lugar de admiração de muitas pessoas por nós, mas quando a gente pega nossas vivências, a gente humaniza e essas mulheres se identificam, como elas podem se libertar. E um dos dados que eu peguei do seu livro tem muito a ver com o que você estava falando sobre, às vezes, a amiga que precisa de uma educação no sentido de uma informação para que ela entenda o que ela está vivendo. E é um dado que eu peguei do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2021. Gente, essa informação tá no livro De Olhos Abertos, da Manuela Xavier, tá? Que 74,7% das vítimas de feminicídio são mulheres jovens, entre 18 e 44 anos, e 81,5% delas são mortas por companheiros ou ex-parceiros. E, óbvio, nem preciso dizer que esse número, né,
a maioria são de mulheres negras e pobres. Manu, você falou do seu livro, mas como que a gente também pode despertar a consciência de mulheres ao nosso redor sobre esse lugar do abuso, além do livro, obviamente? Eu acho que tem muito a ver com os nossos livros também, né, assim, porque tanto o meu quanto o seu, né, no título carregam essa coisa de uma informação guardada, é uma informação que tá, olha, isso você não sabe, isso não querem que você saiba. E eu acho que o abuso é isso, assim, ninguém quer que a gente saiba que o abuso é um abuso. Sim. Muitas mulheres, quando eu comecei a falar sobre violência psicológica, né, assim, hoje, quando eu tava escrevendo meu livro, né, assim, eu vivi uma relação abusiva em que eu vivi violência psicológica, não existia ainda a lei, hoje é crime, violência psicológica é crime, 6 meses a 2 anos de detenção. Quando eu escrevi, eu vi assim, eu botei crime, me bateu assim, gente, eu vivi violência sem saber que eu estava vivendo, assim, eu fui vítima de um crime sem saber que eu estava. Quantas mulheres não sabem? Então, assim, poder falar sobre conhecimento, eu acho que a nossa posição, né, a nossa responsabilidade enquanto sujeitos, enquanto mulheres, enquanto cidadã mesmo, né, nós do mundo, é trazer informação. Então, assim, Sim. a gente não pode passar batido por certas coisas, né, assim. O cara que, sei lá, xinga a companheira, o cara que faz chantagem emocional, tortura psicológica, isso não dá pra gente passar batido, precisa nomear. Então, acho que a nossa responsabilidade é essa, é difundir o conhecimento, dar o nome para as coisas e promover estruturas de acolhimento. Fenomenal isso que você falou. Eu lembro muito de uma conversa que a gente teve também, de um trabalho que a gente fez há um tempo atrás, que você falou desses nomes, né? A importância de dar esses nomes. E hoje em dia, entender mesmo o que a gente tem aí dentro de gaslight, nomes que eu jamais imaginaria, sei lá, há 5 anos atrás, né? Que minha mãe, provavelmente, nunca se comunicou, se conectou com esse tipo de teoria ou de conceito. O como isso realmente é importantíssimo. E eu amo que você também constrói no seu trabalho algumas definições, alguns termos, né? Que a gente vai falar sobre eles aqui. Mas vou para um dado que é agora do meu Caixa Preta, gente, que apenas 11% das garotas no mundo se sentem confortáveis em se descreverem como bonitas. Isso foi uma pesquisa feita por uma marca de beleza e de higiene, mas eu queria saber de você. Como que a gente faz hoje em dia para que as nossas meninas tenham mais senso de confiança e mais seguranças em si mesmas? Eu acho que o primeiro é desconstruir, e essa palavra, a gente já pegou antes dessa palavra, né? Mas assim, desconstruir o que é beleza. Porque geralmente, isso é o que a gente fala primeiro, assim, quando uma mulher chega em qualquer lugar. Nossa, bonita, é sobre aparência. Ou é bonita, ou nossa, engordou, envelheceu, emagreceu. A gente comenta sobre a aparência. E a gente construir a autoestima baseada na aparência é muito frágil. Então, acho que a gente precisa ensinar para as meninas que a potência delas está na possibilidade de elas serem como elas quiserem ser. Então, da gente enfatizar, né, assim, que elas são inteligentes, que elas são espertas, que elas são generosas, que elas são perspicazes, que elas são sagazes, são adjetivos que a gente não dá para as meninas, assim, a gente não diz. O que a gente diz para as meninas positivo é bonita, obediente, boazinha. Esse boazinho, o que é isso? Colonizou a nossa subjetividade. Da gente estar sempre obedecendo é muito surreal. Então, acho que pra gente poder pensar essa autoestima das meninas se sentirem confiantes, é isso, assim, elas entenderem que elas são a própria garantia, assim. É isso. Vai na sua que você se dá bem, sabe? E isso faz com que elas possam se enxergar no espelho de uma forma diferente também, né? Assim, porque elas não vão estranhar a imagem. Elas vão ver, caraca, é essa mulher aí que faz tudo que faz. Pô, essa mulher é foda. Então, acho que isso a gente precisa mudar. Com certeza. Nossa, totalmente. E eu lembro muito da minha infância, porque se não fosse minha mãe, até no espectro da negritude, ali me conscientizando desde muito nova, da minha beleza, da minha identidade, eu estaria realmente com isso muito defasado na minha vida, muito massacrado, porque eu vivi dentro de um contexto que era muito solitário, né, de referencial, e como foi importante de menina, né, de muito nova, ter aprendido coisas que me trouxeram um lugar da autoestima, principalmente quando eu falava de racialidade. É óbvio, eu tive esse privilégio, né, essa sorte de ter isso em casa. Nem todo mundo tem, mas sempre há tempo de recomeçar, né? Então, mulheres, sempre há tempo da gente se desconstruir, se reconstruir e tornarmos quem nós quisermos. E da gente fazer isso com as nossas amigas Isso, hoje, né? Assim, é isso. Hoje eu tenho 34 mães, né? Com as nossas mães, nossos avós, dizer assim: Isso. Nossa, muito bom isso que você falou. Nossa, você faz isso, sei lá, uma amiga que faz cerâmica, que faz tricô, que faz.
Nossa, você é muito talentosa. Não, o mundo precisa saber do seu trabalho, deixa eu compartilhar isso. Em vez de a gente compartilhar coisa de artistas que a gente gosta, que é legal, vamos compartilhar também das pessoas que estão produzindo aqui do nosso lado. Então, assim, isso é você fortalecer a autoestima. Então, assim, dá tempo, gente. E agora a gente vai no momento mais divertidinho, digamos, deste Me Sinto Pronta Pod, que é o momento React. Só que com Manuela Xavier eu vou fazer um pouquinho diferente, gente. Vou pegar os casos que umas primas minhas mandaram, umas amigas minhas mandaram, Que a audiência mandou. que a audiência mandou ali na caixinha de perguntas. Eu quero que você defina o tipo de boy que eu vou descrever aqui. Vamos lá, você se sente pronta, Manuela Xavier? Prontíssima. Tá, vamos lá. Bom, boy número 1 é aquele que depois que tá desempregado, te conhece seu network e contatos profissionais. Depois que ele alcança os objetivos dele de trabalho, ele cai fora e some. Como é que é o nome desse boy? Como podemos definir? Esse seria... É uma categoria nova, né? Que eu entendi por agora. Não, pensando em enquadrar ele, o que a gente poderia dar esse nome... Aí a gente poderia dar um nome, pensando nos nomes que eu já tenho, né? O nome que a gente poderia dar é boy trampolim. Bingo! Pensei nisso Boy também. trampolim. Boy trampolim. Nossa, boy Isso. trampolim. Isso, Lu, isso é muito bom. Eu tenho uma amiga que o que ela faz? Porque a gente precisa pensar... Várias questões me vieram aqui. Eu tenho uma amiga que quando ela começa a namorar um cara, aí ela namorou 6 meses, 8 meses, ela faz uma união estável. Aí separa, aí ela desfaz, ela faz... Aí eu fiquei assim, por quê, bicha? Fazendo documento a ela. Claro, porque aí depois esse cara... Eu sou uma mulher que tô construindo meu patrimônio, construindo as minhas coisas. Esse cara depois, ele vem com uma de pedir uma união estável retrógrada. E eu perdi, e esse cara pegou meu patrimônio. Porque ele tem ouvido, cara. Quando começar a namorar, minha filha, faça uma união estável. Eu já aprendi com ela, falei assim, mesmo, na próxima... eu faço uma união estável. Porque as leis, elas não servem para proteger mulheres. Porque realmente, elas servem pensando assim, a mulher que o cara casou com ela teve que sair do trabalho para ser mãe, pereré, pereré. Faz sentido pensar uma união estável para ela poder ter o patrimônio que eles construíram juntos. Mas e hoje, em que as mulheres estão decolando no mercado de trabalho, ocupando os espaços, e os homens estão cada vez mais hackeando o sistema, e é isso. Trampolim é o cara que vem, se encosta na mulher, e assim, não, mas... Ou isso, quando o cara dá essa desculpa. Não, eu fico cuidando dos filhos pra você trabalhar. Aí a criança tá na creche, tá na babá, e ele tá em casa jogando videogame. Pô. E aí depois ele vai pegar seu patrimônio. Então, assim, união estável nele. Puta que pariu, gente. Pode falar palavrão no YouTube, né? Acho que não vai barrar, não. Caraca. Nossa, gente, atentas. Vamos lá, caso número 2 de uma amiga minha. Um boy que depois que passa a namorar contigo, ele embaranga. Não quer saber de se cuidar. Acha que porque está em um relacionamento, não precisa emanar à parceira a energia da beleza. Que nome a gente chama esse boy, gente? Muito bom, gostei. Você tá trazendo categorias novas. Eu chamaria o boy, a bela e a fera. Que esse cara, ele ainda vai te dizer, sabe o quê? Que assim, é você que não fortalece ele. É você que não trabalha a autoestima dele. Eu já vi esses casos. Porque a Bela e a Vera é isso, né? Assim, a Bela fica ali fazendo uma função de tornar ele príncipe de novo. Sim. E assim, querido, boa sorte a Deus. Vá se olhar no espelho e encontrar outras relações. Mas esse tipo de cara é muito isso, assim, né? É a desidealização. É um cara que geralmente ele se vende. Isso não apenas em relação à beleza, mas às vezes isso é muito clássico. Interesse. Você conhece o cara ele diz que ele leu, ele diz que ele vê o filme. Ele diz que ele faz isso, faz aquilo. Aí quando ele assim, querido, você tá vendo Simpsons? Tipo assim, 2 horas da tarde, você tá vendo Simpsons comendo miojo, colega? A mão de marcar o arroba quase falei. Mas peraí, vamos voltar. Que eu tenho mais um caso aqui de uma amiga e o tempo passa, vamos lá. Mais um caso. Boy que se incomoda quando você tem uma imagem em tamanho real na sua casa, um quadro. E nós temos menos de 1,60 m, tá? Você ganhou de presente esse quadro. Ele se incomoda porque você ganhou, você colocou na sua casa e ele diz a todo instante que você é egocêntrica. Gente, isso aí... Chama um boy narcisista, né? Porque só ele pode ser o centro das atenções. E assim, e ele tem que lidar com duas, né? Ele tem que lidar com você e com a imagem. Então assim, é como se pra ele se sentisse diminuído. E ele é que tem que ser o centro das atenções, né? Então isso é muito... Isso é uma mensagem, gente. Não se diminua pra entrar em relação nenhuma. Porque assim, tem homens que realmente não suportam a grandiosidade de uma mulher. E aí o errado é ele, não nós. Somos nós que temos que nos diminuir, não.
Então isso é narcisismo nele. Nossa, total. Temos mais uma aqui, que até botei o nome aqui, que eu daria e depois eu falo. Que é o boy que sempre romantiza a precarização e escassez, como tá contigo. Tava sempre ali romantizando a pobreza, assim. A pobreza de espírito, no caso, né? Agora, ele paga de cosplay de Bon Vivant com a outra. Isso é interessante, esse tipo, porque assim, esse é um cara, sei lá, é boneco de massinha, slime, boy slime. Eu chamo de boy Jorginho Gimli. Sabe? Jorginho Gimli. Sabe, aquele boy que, tipo assim, agora ele aprende tudo com você, ele aprende todos os lugares. Aí na hora, vamos pra aquele hotel X, que é gostoso. Ah, não, pra quê? Não precisa disso. Aí você vai lá, não, eu quero ir, já que ele vai comigo, ele tá lá de gostoso na piscina, aí tira foto da champa, tira foto, né, toda aquela coisa instagramável, aí vocês terminam. Aí agora, ele assume esse personagem. Tá lá. Eu acho que esse cara, ele se adapta a quem é a mulher da vez, porque se amanhã ele namorar uma skatista, aí ele vai fazer o cosplay de skater boy. Se amanhã ele namorar uma pintora, ele vai fazer o cosplay de curador de arte, sabe? Eu acho que tem isso. Então ele é aquele boy cosplay, então, talvez, né? Boy cosplay. No meu livro tem essa categoria que chama boy João Bobo. O boy João Bobo. Aquele cara que ele pega o seu impulso, né? O João Bobo é isso, ele não tem força por ele próprio. Ele pega o seu impulso, mas depois ele vai voltar contra você. Sim. Então é isso, é o cara que... Ele parece um amor, ele parece super forte, ele é parceiro, ele é isso. Mano, ele não é parceiro, ele é parasita. Não é parceiro, é parasita. Uau. Ele tá ali te sugando. E depois ele vai oferecer isso pra outra da vez, né? Porque se a outra for parecida com você, né? Ele tem um repertório. Senão ele vai inventar, né? E vai ser outra coisa. Total. E, Manu, pra não dizer que não falamos de flores, qual é o nome daquele boy que você tem aquele desejo, aquele tesão, que você transaria em qualquer lugar com ele? Que nome a gente dá pra esse boy? Boy perigo, isso aí é boy perigo, porque essa coisa da atração sexual para as mulheres ainda é um terreno muito inexplorado para nós, assim. Então a gente confunde o que é um tesão com a necessidade de ser aceita, com tentativa de validar se a gente é desejada ainda. Será que ele ainda me quer? E assim, eu acho que a gente poderia chamar de boy vibrador, porque vale mais um vibrador do que você se submeter uma coisa dessa em nome de um sexo que parece muito delícia, mas na verdade vai te trazer gatilho, problema. Então assim, se só o sexo que é bom, tem alguma coisa estranha. Entendi. O que antecede o sexo? Tá. Se só o sexo que é bom, o que você tá deixando passar? Gente, maravilhoso, todas atentíssimas. Quero saber também definições de boys aqui. Comentem, por favor. Não, comentem. Tem muita coisa boa, né? E, Manu, pra gente encerrar aqui, me conta uma coisa. Projetos, novidades. Vem coisa boa por aí? Vem. A gente tá falando de autoestima, vai vir um programa que eu vou começar a apresentar agora em julho. Não sei quando vai sair. Quando vai sair esse episódio nosso? Acho que julho. Então o programa deve estar saindo agora, em julho. É um programa no canal I sobre autoestima, trazendo aí a jornada de pessoas que têm alguma questão com autoestima e poder entender o que disso diz realmente de uma questão. Você tem uma questão mesmo com o seu corpo, com a sua imagem, ou é uma coisa que tem a ver com a sua história? O quanto que das nossas dores estão hospedadas no corpo e na imagem, como poder tomar pra si essa reapropriação da imagem, né? Ai, gente, eu quero assistir, Manu. Você já gravou? Como é que foi? Como é que foi o processo? A gente já gravou. Foi muito legal, assim, eu ter sido convidada pra ser apresentadora, né? Que eu não imaginava nesse lugar de apresentadora. E aí foi super legal, assim, esse processo de acompanhar as pessoas, né, assim, porque o programa é um formato meio reality, assim, então a gente acompanha histórias reais de pessoas que estão chegando ali com alguma questão de autoestima, e aí a gente começa a destrinchar de onde isso vem, mas como que você trabalha isso, e aí tem todo um percurso. Então poder ver diante dos meus olhos, assim, a pessoa tocando questões difíceis e podendo atravessar, podendo repensar e reconstruir essas questões, muito bonito. Uau, que maravilhoso. Gente, já tô louca pra assistir. E pergunta final, que é o momento Mulher Galileu, aquela coisa mais filosófica, sabe? Que a gente devaneia. Quero saber como que a Manu tem feito pra se enxergar com olhos mais carinhosos. Você que tem tantos olhos estampados em você. Como que você tem feito, Manu? Ainda mais aqui em São Paulo tem sido difícil. Ainda mais em São Paulo. Aqui a energia é frenética. Mas eu tenho feito um exercício mesmo, assim, de... É forçado de, assim,
para e desliga tudo. Então, assim, é um exercício de, sei lá, quando eu tô no banho, eu tenho o hábito de tomar banho ouvindo música e de estar sempre com música. Então, eu tenho ou de estar no trânsito, você tá no telefone resolvendo uma coisa. E aí, quando eu me sinto assim, gente, peraí, eu preciso parar. E deixa eu ver. Porque aí, quando eu consigo me situar, é isso, desligar o telefone, tomar um banho no escuro sem música. Esse momento, assim, eu existo. E aí, nesse momento em que eu existo, aí eu começo a fazer uma recapitulação, assim, do por que eu tô aqui, sabe? Onde estou, pra onde vamos, de onde vim? Aí eu faço isso, isso pode acontecer em qualquer momento. Então, assim, isso me traz, assim, situada na realidade. Eu não tô no tempo da ansiedade, que é um futuro, não tô no tempo da mágoa, que é o passado. Eu tô aqui. Se eu tô aqui, eu sou. Eu existo. Então, assim, é um exercício aí de se situar. Viver o estado de presença. Aliás, o que eu acabei de viver agora contigo, e você é um grande presente. Um grande presente te receber aqui, conversar com você, trocar, saber que seremos vizinhas. Vamos malhar juntas, sim, muito bom. Obrigada, Manu. Obrigada por ser essa mulher tão sábia, ser essa mulher tão generosa com seus conhecimentos. Obrigada, amei. Acho que é muito histórico, muito importante isso que a gente tá fazendo. Vai inspirar muitas mulheres. E amei que tem uma próxima temporada, que tem a próxima temporada do meu podcast pra você poder ir agora, por favor. Por favor. Me sinto prontíssima. E, pessoal, muito obrigada pela presença de vocês, por estarem aqui até agora. Bom, já sabem, né? Inscrevam-se no canal, dê o seu like, sugestões de temas e também de convidadas maravilhosas como Manu Xavier para vir para o nosso talk show. E conto com vocês no próximo episódio. Me sinto prontíssima, me sinto pronta, pode. Beijos, até o próximo EP. Tchau, tchau.